Qual a diferença entre arrendamento rural e parceria rural? Olá, meu nome é Max Bernardino, sou contador, especialista em agronegócio e diretor da NSG Contabilidade Consultiva. Os contratos de arrendamento rural e parceria rural, elas estão previstas no Estatuto da Terra, Lei número 4.504 de 1964. Então, a lei prevê o uso temporário ou não de um imóvel rural, onde o proprietário vai ceder ao produtor rural para que ele desenvolva ali atividade rural, ou seja, atividades agrícolas, pecuárias, agroindústria, extrativista ou mista. E aí, esses contratos, eles podem ser escritos ou também podem ser verbais. Ou seja, para a aplicação da lei do Estatuto da Terra, tudo vai depender da forma em que se dá o relacionamento entre o proprietário e o produtor rural, seja ele escrito ou não. Porém, quando você tem um contrato escrito, você tem mais segurança daquilo desse relacionamento entre proprietário e produtor rural, ok? Então vamos lá para a diferença entre os dois tipos de contratos agrários, certo? No arrendamento rural, nós temos ali o proprietário da terra, que é o arrendador, onde ele está ali alugando o seu imóvel rural, cedendo o uso e o gozo daquele imóvel para o produtor rural ou arrendatário, mediante o pagamento de uma remuneração fixa e pré-determinada ali no contrato, certo? Então, isso é muito importante, porque independente se a atividade rural do produtor ela trouxe resultados, se deu lucro, prejuízo, haverá ali sempre a despesa do aluguel a ser pago do arrendatário para o arrendador. E quais são os aspectos tributários, né, relacionados a esse tipo de contrato agrário do arrendamento rural? Para o arrendador, ele, na sua declaração do imposto de renda, vai lançar como receita de aluguel recebidos de pessoa física ou pessoa jurídica, certo? Ou seja, ele vai ser tributado como aluguel lá no seu imposto de renda, podendo chegar a uma alíquota de 27,5%, certo? Já o produtor rural, o arrendatário, ele vai se utilizar dessa despesa do arrendamento para deduzir da base de cálculo da sua atividade rural, ou seja, da base de cálculo do imposto de renda a pagar, ok? Então, e o contrato agrário da parceria rural? Como é que acontece? A parceria rural, nós temos ali a figura do parceiro outorgante, que é o proprietário da terra, que cede o uso do imóvel rural para o produtor rural, que é o parceiro outorgado, onde ambos vão estar ali compartilhando com riscos e resultados da atividade rural ali que está sendo realizada dentro daquele imóvel rural. Ou seja, se houve prejuízo, então houve prejuízo tanto para o parceiro outorgante como para o parceiro outorgado. Os resultados também serão partilhados conforme a contribuição de cada um, certo? Pode haver os investimentos, né, realizados pelo proprietário, pelo produtor rural, estarão sendo também ali partilhados, ok? Existe uma adição aí nesse contrato de parceria rural, onde o proprietário rural, o proprietário, né, o parceiro outorgante, ele pode ter ali um percentual prefixado em volume de produção para que seja repassado para ele, certo? Por exemplo, ele tem ali uma terra nua dentro desse contrato de parceria e ali eles podem prefixar que 20%, né, daquela produção feita ali com aquela atividade rural naquela terra nua, ela é do proprietário, certo? Inclusive pode ser até adiantado esses 20% de produção
antes do término do período, ok? Porém, quando terminasse o período, vai ver ali o resultado, né, daquela produção e vai fazer o ajuste daquilo que foi adiantado, do que falta ser repassado ainda, ok? Nos aspectos tributários, diferentemente do contrato de arrendamento rural, na parceria rural, tanto o parceiro outorgante como o parceiro outorgado, eles serão tributados como atividade rural, podendo ali lançar as despesas de custeio e os investimentos para deduzir do faturamento, né, e a base de cálculo do imposto de renda a pagar ser ali o resultado da atividade rural. No caso de lucro, no caso de prejuízo, não vai ter ali a questão da aplicação da alíquota do imposto de renda, certo? Podendo também optar, né, pelo lucro presumido de 20% sobre o faturamento daquela atividade rural e ter o seu imposto de renda tributado sobre este lucro presumido de 20%. Que aí, em termos brutos, assim, a alíquota efetiva do imposto de renda nessa opção do lucro presumido daria 5,5%. Então veja, para o proprietário da terra, a diferença, né? Onde você vai ter ali, como arrendador, 27,5% do seu aluguel e como parceiro outorgante, 5,5%. Então é uma diferença muito grande. Porém, tem que se analisar a situação de cada um para saber qual é a melhor opção a se fazer, certo? Se um arrendamento rural, se uma parceria rural. Por isso, não é uma receita de bolo, precisa também de um planejamento tributário e, claro, para que seja caracterizado como parceria rural, tem que se ter ali a participação de ambos na atividade rural, certo? A Receita Federal tem autuado alguns contratos rurais que foram lançados como parceria rural para ter-se aí a diminuição do imposto de renda a pagar, só que quando vai se analisar, se fiscalizar, na realidade era um arrendamento rural, era um aluguel, né? E foi feito com parceria apenas para se ter ali o benefício tributário. Tem que se ter uma atenção, né, um cuidado com isso, para mais tarde aí a Receita não vir pagar, não vir cobrar com juros e multas, tá bom? Então, nós da NSG Contabilidade Consultiva estamos à disposição de você, produtor rural, de você, proprietário rural, para lhe ajudar a fazer um bom planejamento tributário da sua atividade rural, ok? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se ficou com dúvida, deixe nos nossos comentários a sua dúvida, nós vamos responder a todas as dúvidas, ok? E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você sempre receber ali vídeos com muitas informações específicas e importantes para você, produtor rural. Um abraço!